Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, mergulhamos na nossa série A Arte do Bem Viver, episódio 3, O Motor da Ação. Para quem nos acompanha, que talvez já tenha chegado ao topo do sucesso material, mas ainda se vê preso naquele ciclo exaustivo de ruído mental, bom, essa nossa conversa é exatamente sobre isso. Construir um império, alcançar aquela tão sonhada estabilidade, é algo incrível, claro, mas muitas vezes a gente percebe que o mundo lá fora está em perfeita ordem, enquanto do lado de dentro é um verdadeiro campo de batalha. Vamos entender como é possível criar ações de altíssimo impacto, mas sem carregar esse desgaste absurdo nas costas? E logo de cara, a gente esbarra em uma questão profunda. O que acontece quando conquistamos o mundo, mas o vazio interior continua lá? É bom deixar essa pergunta ecoar um pouquinho. Essa é uma experiência coletiva, extremamente humana. Na verdade, inúmeras mentes brilhantes vivem presas nesse compasso, num estado biológico que costumamos chamar de guerreiro exausto. É aquela sensação constante de estar lutando pela sobrevivência, mesmo quando o perigo real já passou há anos. O nosso objetivo hoje é mapear essa transição visceral, saindo desse estado de fadiga para ir em direção à figura do realizador soberano, alguém que age a partir de um centro inabalável de paz. Sabe quem explica como chegamos a esse ponto de forma simplesmente cirúrgica? O pensador italiano Nuccio Ordine. Ele diagnosticou uma patologia muito clara da nossa civilização: a ditadura do lucro e a desertificação do espírito. Ordine nos alerta que a sociedade começou a medir o valor humano e a validade de cada ação apenas pela lente da rentabilidade imediata. E qual é o grande problema disso? Essa pressão ininterrupta aprisiona a mente num estado crônico de escassez e ansiedade. Fica parecendo que responder a um simples e-mail de trabalho é uma questão de vida ou morte. É justamente essa expectativa constante que suga a nossa energia vital. Bom, vamos para a seção 1. A biologia da ação e o custo interno dessa busca incessante. Dar uma olhada na mecânica do nosso cérebro ajuda muito a entender de onde vem toda essa exaustão. Acontece que rola um embate biológico fascinante dentro da nossa cabeça, uma verdadeira disputa entre duas grandes redes neurais. De um lado, temos a rede de modo padrão, a DMN. Ela é a casa do nosso ego, das memórias, e quando fica superativada por essa pressa de dar resultado, ela vira uma máquina de ruminação ansiosa. Basicamente, ela nos faz reféns daquele pensamento persistente, e se tudo der errado? Do outro lado, nós temos a rede de controle executivo, a ECN. Essa é a rede do foco absoluto, do fluxo, que ancora a nossa consciência na beleza do momento presente. A saúde mental para quem opera em alto rendimento depende, no fim das contas, de como a gente consegue equilibrar essas duas forças. E olha que incrível ver como as sabedorias milenares dialogam perfeitamente com essa neurociência moderna. Aqui entra o conceito brilhante do Nishkama Karma, que é, em essência, agir com absoluta excelência, focando unicamente no dever e na beleza da ação em si, totalmente livre do apego obsessivo aos resultados. E um detalhe importantíssimo: isso não tem absolutamente nada a ver com inércia ou com não fazer nada. Muito pelo contrário. É sobre agir com maestria suprema, justamente porque, ao tirar das costas o peso do desfecho futuro, a gente consegue silenciar aquela ansiedade barulhenta da nossa rede de modo padrão. Quando ocorre essa libertação, quando soltamos essa obsessão pelo lá na frente, um horizonte completamente novo se abre na percepção humana. É o que chamamos de Sakshibhava, o estado de consciência testemunha. Nesse nível profundo de fluxo, ninguém mais é escravo da recompensa ou do aplauso. O indivíduo vira um observador sereno da própria mente, fazendo o seu trabalho com uma qualidade impecável. A própria ação passa a ser a grande recompensa. E isso traz uma paz genuína e quase indescritível. O que nos leva à seção 2. O amor que apenas dá. O motor desapegado definitivo. Se a neurociência nos entregou o mapa, algumas vozes espirituais nos dão a essência real de como esse motor funciona. Satya Sai Baba tem um aviso muito profundo sobre isso, defendendo que a maior força motriz do universo é o amor divino, que seria o ápice absoluto da ação desapegada. E ele define isso com 3 características inegociáveis. Primeira, esse amor apenas dá, ele jamais exige receber de volta. Segunda, ele não conhece qualquer tipo de medo. Afinal, a ansiedade simplesmente não sobrevive onde existe doação pura. E terceira, não carrega motivos egoístas. Quando a gente pega essas 3 características e leva para a nossa forma de liderar, de trabalhar e de viver, a frustração some e abre espaço para uma existência guiada pelo serviço autêntico. Certo, chegamos à seção 3, a soberania do desfrute e a tecnologia da entrega. A grande pergunta agora é, de forma bem pragmática, como a gente instala esse motor pacífico no meio de uma rotina acelerada e de alto desempenho?
Antes de irmos para o método em si, vale muito a pena pausar numa reflexão do filósofo Michel de Montaigne. Ele diz o seguinte: é desfrutar e não possuir que nos torna felizes. É vital deixar o peso dessa sabedoria assentar. A nossa sociedade contemporânea incutiu na gente uma necessidade quase patológica de possuir as coisas, os títulos, até as pessoas. Só que essa posse funciona como uma força destrutiva, ela asfixia. A verdadeira felicidade e a paz do realizador soberano nascem da capacidade de simplesmente existir e desfrutar o momento, soltando de vez essa urgência doentia de reter. E para tirar essa filosofia toda do campo das ideias e transformar em uma tecnologia de comportamento palpável, nós usamos o sistema ECA, Absolute. São 4 passos cirúrgicos, o código definitivo para ativar essa entrega irrestrita. Entrego, que é a parada imediata da força bruta contra o que não podemos mudar. Confio, ancorar a certeza de que existe uma ordem maior guiando tudo. Aceito, o fim absoluto da resistência mental contra a realidade de hoje. E por fim, agradeço, a manifestação biológica e física da nossa gratidão. Para garantir que essa última etapa, a de agradecer, funcione de verdade e não fique só no discurso, existe um exercício comportamental muito simples, mas de um poder absurdo, focado no número 3. Diante de qualquer circunstância desafiadora, a prática é repetir a frase "ainda bem que" por 3 vezes consecutivas. Não é pensamento positivo raso, tá? É uma âncora neurológica real. Ao fazer isso, forçamos o cérebro a reconhecer e focar no polo positivo da situação antes de expressar a gratidão genuína. Fazer isso 3 vezes desativa na hora aquele estado de alerta exaustivo do cérebro. Toda essa transição é uma jornada contínua e serena de reconexão, que não precisa e nem deve ser feita em isolamento. Por isso, deixamos aqui um afetuoso lembrete para toda a nossa comunidade e para quem está sintonizando nessa frequência agora. Continuem nutrindo esse estado de presença nos nossos encontros, todas as segundas-feiras, sempre às 19h30. É um espaço valioso, criado justamente para ancorarmos juntos essa elegância silenciosa. E para encerrar, fica aqui uma provocação final, muito sincera e vinda do coração. Com todo esse entendimento prático sobre como a mente e as nossas ações operam, a escolha que se desenha à nossa frente é inegável. Continuaremos a carregar o peso do mundo nas costas como guerreiros exaustos, com medo constante do futuro? Ou teremos a ousadia de soltar essas amarras, de aprender a desfrutar sem possuir, e dar enfim aquele passo definitivo para a paz silenciosa dos realizadores soberanos? Que essa reflexão ilumine os próximos passos. Um excelente e sereno prosseguimento a todos e até o nosso próximo encontro.